Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Nós temos aqui o motivo do crente salvo em nosso Senhor Jesus Cristo crer nos dons espirituais e ao mesmo tempo fazer uso dos dons espirituais. Qual a razão? Porque os dons espirituais, ele tem uma fonte. Não é uma fonte impura, não é uma fonte dada pelo homem, não é uma fonte que se conquista através de dinheiro, mas é uma fonte maravilhosa, a fonte do Espírito Santo de Deus que está na igreja. Esta fonte gloriosa, nós sabemos, conhecemos e compreendemos que foi o Senhor Jesus quem deu à igreja. Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, ele disse à igreja: eu não vos deixarei órfão, eu vos darei outro Consolador. O Espírito Santo da verdade, ele estará convosco. E nós encontramos agora Paulo, quando ele começa a falar acerca dos dons espirituais, ele diz à igreja: eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas saibam que eram gentios, levados aos ídolos mudos, e era por eles guiado. Mas agora vocês têm que compreender uma coisa, que aquele que fala pelo Espírito de Deus, ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O nosso ministério é cristocêntrico. Qualquer reunião nossa, existe uma pessoa que está no meio. É Jesus aqui, é Jesus ali, é Jesus cantando, é Jesus ali tocando, é Jesus pregando, é Jesus na oração, é Jesus nos dons espirituais, é Jesus curando, é Jesus revelando, é Jesus discernindo, é Jesus interpretando. Por quê? Porque a igreja é cristocêntrica. Jesus está no meio sempre. E este Espírito Santo que ele nos mandou, ele é o seu representante legal. Jesus disse: ele não falará nada de si mesmo, mas só o que eu mandar. Nós não podemos nos queixar das mensagens, não podemos nos queixar das profecias, não podemos nos queixar das revelações certas que vêm do céu, porque é Jesus quem dá. E quando é ele quem dá, não cria problema, não dá dissensão, não dá divisão, mas há conserto. Há vidas que vão para o altar, porque é o Espírito Santo, representante legal, que usa o irmão, que usa a irmã, que usa o ministério, que usa o coral, que usa o círculo de oração, que usa a mocidade para abrir o céu e o coração de muita gente. E Paulo diz que há diversidade de dons. Isso quer dizer que existem muitos dons. Paulo, ele discrimina em 9 dons aqui no livro de Coríntios, porém os dons são inumeráveis.
Mas nós encontramos que Paulo diz que há diversidades de dom, mas só tem uma coisa: o Espírito é o mesmo. Aleluia, aleluia, é o mesmo Espírito. Por que não dizer aqui esta noite que aqui há muitos vasos? Cada crente salvo que aqui está esta noite é um vaso, e todos os vasos são diferentes uns dos outros. Há vasos mais altos, vaso mais baixo, vaso mais gordo, e vaso mais magro, vaso mais preto, mais moreno, mais branco, mais amarelo, mais vermelho. Um é mais velho, outro é mais novo, mas todos são vasos diferentes, mas o Espírito é o mesmo. É a razão, irmãos, que não há dificuldade alguma na igreja para saber quando é o Senhor e quando não é, porque o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que me usa para profetizar aos irmãos através da mensagem é o mesmo que está nos irmãos aqui me ouvindo agora. E se é o mesmo Espírito, você está recebendo de Deus, e o seu Espírito está dizendo amém. Amém, é isto mesmo, é desta forma que eu quero. E você vai aceitando, e você vai recebendo, e você vai se enchendo, e muitas vezes vai se consertando, e Deus vai se revelando, porque é o mesmo Espírito. Mas quer ver quando o Espírito é diferente? É quando Deus está falando, é quando Deus está exortando, é quando Deus está ensinando e você está resmungando no banco, inquieto. Não, isso não é para mim, isso é para o irmão fulano, isso é para o irmão ciclano, ou esse pastor sabe a minha vida, mas esse pastor não devia falar desta maneira. Você tem outro Espírito. Mas quem tem o mesmo Espírito, ele diz amém, 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 amém. Ele aceita, vem do céu, vem de Deus, enche a alma, enche o coração, e o crente sai daqui um gigante espiritual, porque é o mesmo Espírito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando fala Paulo a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque quando Paulo fala que há diversidade de ministérios, nós temos que compreender que existe na relação do Espírito Santo dois ministeriais. Dois. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, nós encontramos Paulo dizendo: ele mesmo deu uns para apóstolo. É um dom do Espírito Santo. Outros para evangelista, outros para doutores, outros para pastores, outros com o dom da ciência. São dois ministeriais que Deus dá à igreja através do ministério. Há muitos dons que são ministeriais. Eu já disse aos irmãos aqui que o evangelista é um dom dado pelo Espírito. O evangelista é aquele homem que ele ganha muitas almas para Jesus. Dá um templo desse para ele vazio, em poucos meses está cheio. Mas quando encher, tem que mandar ele para outro lugar. Porque ele é evangelista, não é pastor. Ele sabe ganhar, mas não sabe pastorear. Aí o Senhor tem um outro homem que tem o dom de pastor, dom de apacentador, e ele começa a apacentar, e ele começa a ensinar, e ele começa a corrigir, e ele começa a mostrar, e ele tem a vara, ele tem o cajado na mão, e a igreja começa agora a comer uma comida sólida, a engordar na vida espiritual, e o crente começa a ser aquele crente cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Tem outro que é apóstolo, é um dom ministerial. Nós poderíamos fazer uma conotação com aquele missionário que é enviado de uma parte para outra para poder fazer um trabalho para Deus. É o seu trabalho. E eu jamais creio nesses tipos de apóstolos e missionários que vão e de repente está de volta. O que aconteceu? Não deu certo, irmão. Então não foi Deus que mandou. Quando Deus mandou, dá certo. E a outros no dom ministerial, nós vamos encontrar a ciência, ou seja, o conhecimento. E a outro, nós vamos encontrar o doutor. Quando fala em doutor, não está aqui chegando às coisas seculares, mas existe muita gente que é doutor na palavra. Quando abre a boca, ele vai lá nos mistérios de Deus.
e começa a trazer para fora, nem ele mesmo sabe. Aleluia, ele está falando, Deus está mandando, e muita gente está admirada, mas não é possível, eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, mas como é que pode penetrar desse jeito? Que coisa maravilhosa! Haja vista, quando Pedro, João pastoreava, ensinava, nós encontramos que a Bíblia diz que os homens começaram a olhar para o outro e diz: mas não são galileus. Nós sabemos que esses homens são indoutos, não têm conhecimento profundo, não têm uma cultura, mas como é que pode falar dessa maneira? Aprenderam na faculdade de Jesus. Oh, aleluia! São dons ministeriais que é dado pelo professor Espírito Santo. É Ele quem ensina, é Ele quem fala. É a razão que nós devemos crer que os dons ministeriais estão afetos à igreja. Ainda dentro dos dons ministeriais há o dom de profeta. Eu já disse aos irmãos e torno a repetir: existe diferença entre profeta e ter o dom de profecia. O dom de profeta é um dom ministerial que é dado aos obreiros. Quando é que ele está profetizando? Quando ele abre a palavra de Deus e começa a arrancar mistérios lá do céu e começa a distribuir para a igreja. Muita gente está no culto, assistindo a reunião, e a sua vida está em desacordo, há problema sério, mas o Senhor usa o homem para começar a profetizar a sua vida, e você sai do culto um gigante, procura o pastor e diz: Deus falou comigo essa noite, o senhor não sabia a minha vida, mas Deus falou comigo. É o dom ministerial. Aquele irmão, aquela irmã que profetiza, ele tem o dom de profecia. Então ele não é profeta, nunca foi e nunca será, mas é um irmão e uma irmã que tem dom de profecia, porque profeta é dom ministerial. Quantos aprenderam e podem dizer amém? Amém. Para que não haja dúvida em uma igreja que quer realmente aprender o que é dons espirituais. E nós encontramos Paulo dizendo que há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diversidades de operações. Deus opera de várias formas. E nós conhecemos quando o Senhor usou profetas, ele diz: operando eu, quem impedirá? Essas operações de Deus também são manifestas na igreja. Deus opera, irmãos, como eu já vos disse aqui, momentaneamente. O salmista diz: o nome do nosso Deus é Já. Aleluia, aleluia. E essas operações de Deus, essas operações é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo em todos. É Ele quem opera. Aleluia. E quando Deus está operando no culto, irmão, não é o homem que pode operar. Existe hoje muita gente que quer operar em lugar de Deus, que quer alegrar o culto em lugar de Deus, que quer muitas vezes fazer com que o irmão glorifique a Deus através do entusiasmo, do emocionalismo. Não, Senhor, deixa Deus operar. Aleluia. Nós temos que sentir Deus operar. Deus não opera, irmão, simplesmente porque a pessoa bate palma. Não. Não é pecado bater palma, até é bíblico. Até que é bíblico, aplaudir o Senhor com as mãos. Mas nós não batemos palma, por quê? Queremos ver Deus operar. Nós não queremos que as palmas tomem o lugar da glorificação. Eu, quando estive na América do Norte, há poucos dias atrás, todas as igrejas batem palma. Bate palma, em vez de dar glória a Jesus, bate palma. E isso toma adoração. Eu disse a uma das igrejas: isso tira a adoração. Vamos dar glória a Deus. A coisa melhorou. Comecei a pregar e eles pararam de bater palma, começaram a dar glória a Deus. Aí ficou até gostoso. Deixa Deus operar. Não é o pregador que vai dizer à igreja: agora todo mundo vai orar em língua estranha. Isso é antibíblico. Isso já aconteceu até aqui, com algum pregador pregando aqui que eu já ouvi. Agora todo mundo diz glória a Deus, agora diz aleluia, agora diz amém. Não, Senhor, deixa Deus operar.
Se quer ver a igreja da glória a Deus, vai dobrar o joelho, vai buscar mensagem e deixa Deus falar com a igreja. Quando Deus começa a falar, a operação de Deus começa a descer. Oh, aleluia! Aleluia! A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, meus irmãos, a manifestação do Espírito de Deus na igreja é dada a cada um. Cada um de nós recebemos uma manifestação do Espírito. Mas não é para prejuízo de outrem. Não é para confusão de ninguém, é para o que for útil. Se Deus começar a te usar, começar a te encher, que você, através daquele enchimento do Espírito, seja útil para alguém. Que você não seja o causador de um escândalo, o causador de jogar alguém fora da igreja, o causador de uma divisão, o causador de separação de casal, o causador de um casamento feito mal feito. Não, deixa Deus te usar para aquilo que for útil. Oh, louvado seja o nome do Senhor, para que não haja prejuízo dentro da obra de Deus. Porque a Paulo começa a relatar: pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. É o primeiro dom que Paulo relaciona, é a sabedoria. Nós falaremos sobre ele para frente. E a outro, pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. Nós também falaremos sobre ele. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dons de discernir os espíritos. E a outro, variedades de língua. E a outra, a interpretação das línguas. Paulo aqui enumera 9 dons, que nós falaremos um por um desses dons. Como é que ele é manifesto na igreja? E para que ele serve na igreja? Nós falaremos um por um mais para frente. Mas Paulo diz: um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Não é como eu quero, não é como você quer. Não, Senhor, você não pode obrigar ninguém a profetizar. Você não pode obrigar ninguém a ter visões e revelação. Não, Senhor. Agora eu vou dar uma explicação aos irmãos. Por que tem que repartir a cada um como ele quer? Há poucos dias aqui, isso já aconteceu aqui algumas vezes, vem algumas pessoas, nos procuram e pedem a oração, e você está orando por aquela pessoa. Quando termina a oração, olha para você e diz: o que é que o senhor ouviu? Vi nada. Irmão, que coisa tremenda. E muitas vezes a pessoa é levada por entusiasmo e começa a mentir, porque a pessoa quer saber o que você viu. E tem muita gente que diz: ah, eu vi uma porta aberta. Outro diz: ah, eu vi uma porta fechada. Ah, eu vi um caixão de defunto. E eu vi, olha, o seu filho fugindo de casa. Para com isso. Deixa Deus falar, não fale o homem. Aleluia. E nós encontramos hoje várias pessoas aqui, já me procuraram. Deve ter procurado os irmãos também. E por que não dizer procurar até as irmãs do ciclo de oração, irmãs que oram, e quando termina a oração, o que é que viu? Irmã, diga que você orou e Deus vai mostrar. Mas se Deus te mostrar realmente, então você fala o que viu. Mas não fale da sua cabeça, não invente mentira, porque quem usar esse nome em vão, quem dizer o Senhor mostrou, o Senhor falou, sem ele ter mostrado, sem ele ter falado, você está mentindo e blasfemando contra o Espírito Santo. Eu estou ensinando para que ninguém perca a sua salvação. E saiba se conduzir com a coisa mais bonita que existe na igreja, que é os dons espirituais. Então ele reparte a cada um, diz a Bíblia, ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Como ele quer, é propriedade dele. Propriedade dele. E muitas vezes nós encontramos que há pessoas que ficam, até para mim, já dizem: pastor, ore por mim. Qual é o problema, irmão? Eu quero que Jesus me dê o dom de profecia. Eu quero. Meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa nesta noite. Uma das coisas mais bonitas da igreja é o dom de profecia.
mas quem mais sofre é quem tem. A irmã, o irmão, o obreiro que realmente tem dom de profecia é quem mais sofre. É quem mais sofre. Aleluia. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo, até que nós pedimos. Deixa Deus dar. Se Ele der para mim, é que Ele sabe até onde eu posso aguentar. Se Ele der para o irmão, para a irmã, então se contente com o que Ele deu, porque Ele sabe que você tem potencial para suportar a calúnia, a perseguição, e as línguas, e as mentiras, porque Ele sabe que você pode. Agora muita gente quer, e fica pedindo e insistindo, e muitas vezes se faz até uma pessoa com dom de profecia, e logo começa a ser zombado, criticado, porque começa a profetizar mentira. Deixa Deus usar quem realmente tem. Porque o mesmo Espírito que está naquele que tem o dom, está em mim. E quando alguém está profetizando da parte de Deus, o meu Espírito está dizendo amém. O seu Espírito está dizendo amém. Quando não é de Deus, o nosso Espírito na hora diz, não é de Deus. E eu duvido que um crente salvo, que é batizado com o Espírito Santo, ou que é selado com o Espírito Santo, que ele não conheça a voz de Deus. Conhece. Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E nós encontramos então que a fonte dos dons espirituais é o Espírito Santo, que vem através das diversidades dos dons espirituais. Nós iremos agora ver o motivo do crente a respeito do uso dos dons espirituais. Qual é o motivo? O porquê que os dons espirituais têm que estar na igreja? E qual é a razão e o que é que a igreja deve ter? Para primeiro ela deve ter uma coisa, para depois ter dom espiritual. Vamos ver o que é essa coisa? Falta muito e muita gente. Versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Para que haja dons espirituais na igreja, é necessário que haja uma coisa chamada amor, caridade. Aleluia. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu estou vendo muita gente ser jogado fora da igreja por falta de amor, por falta de caridade, por falta de longanimidade, por falta de saber suportar mais um pouquinho a fraqueza daquela moça, daquele moço, daquele irmão, daquela irmã. Mas nós vamos ter muito cuidado, que a palavra de Deus está dizendo aqui: não adianta falar a língua dos homens e nem de anjo. O que adianta, meus irmãos? No culto você está pulando, falando língua estranha o culto inteirinho, profetizando, dizendo que está vendo visão de Deus, mas de repente você vê uma falhazinha no seu irmão, uma falhazinha nessa moça, naquele moço, uma falhazinha no ministério, uma falha qualquer, e você já se escandaliza e diz: não, tem que excluir, tem que mandar para a rua. Não foi o seu sangue que foi derramado, não foi o seu sangue, foi o sangue de Jesus que foi derramado.
A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Muitas vezes é melhor o crente estar aqui dentro fraquinho do que estar no mundo perdido. Porque a qualquer momento aqui uma palavra vem como uma seta e vai ferir o seu coração e ele vai se consertar. Aleluia! E aqui não adianta então, irmãos, falar a língua dos homens, dos anjos, e não ter caridade. É a mesma coisa que um metal que soa ou um sino que tine. Acabou de tinir, não tem mais valor nenhum, acabou. Deus não quer ninguém aqui, irmãos, desta forma. Deus quer que você tenha amor, caridade, para ganhar os que estão fracos. E Paulo diz: ainda que eu tivesse dom de profecia, ainda que eu conhecesse mistérios, ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu mudasse monte todo dia, de um lugar para o outro, era um verdadeiro milagre, coisa tremenda, ter toda essa coisa na vida, todos os dons espirituais, mas de repente, não tem o amor. O que adiantou? O que adiantou os dons? O que adiantou a sabedoria? O que adiantou os dons ministeriais na nossa vida? Tem tudo isso, mas não tem amor? Não adianta. Se você quer ter dom espiritual, primeiro comece a amar o seu irmão. Ame o seu inimigo. Ah, pastor Paulo, agora não. Eu amar inimigo? Você quer ter dom espiritual? Comece a amar aquele que te despreza. Comece a amar aquele que fica sorrindo pelas suas costas. Comece a amar aquele que você sabe que não gosta de você. Quando você começar a amar os seus inimigos, o Senhor vai te encher de dons espirituais. Aleluia. A palavra de Deus diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, você vai amontoar brasa na cabeça dele. Você não aprendeu a ganhar inimigo ainda? Aprenda essa noite. Quanto mais ele te despreza, mais você ame. Quanto mais ele está indo longe, mais você chega perto dele. Quanto mais ele não quer conversa com você, mais você procure conversar com ele. Cada vez que você vai fazendo isso, a cabeça dele vai queimando, 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 queimando. Eu não gosto de fulano, eu detesto fulano, mas ele me ama, ele se aproxima, conversa comigo. Eu acho que não tem jeito, vou fazer amizade com ele. E começa a ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, porque você aprendeu a ter o amor de Deus na vida. Quem quer ter dons espirituais precisa aprender a amar. Aleluia. E Paulo diz: ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza, a minha fortuna, para sustentar os pobres, entregar o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, não adiantou nada. Porque muita gente pensa que caridade é só dar comida para pobre. Pensa que caridade é só pôr roupa num pobre. Pensa que caridade é calçar um pobre somente. Esse é o tipo de caridade que usa no centro espírita. Pensa que serão salvos só dando comida, roupa, calçado. Isso é muito bom, nós aqui fazemos isso também. Estamos alegres e queremos fazer mais, mas isso não é tudo. Não é tudo. Paulo diz: se eu também queimasse o meu corpo, não adianta nada. O que adianta é eu morrer queimado, mas odiando o irmão. O que adianta eu morrer queimado, mas com uma parede de separação, fazendo divisão, partidarismo? Não adianta nada. Não adianta nada. Aqui dentro não tem ninguém grande. Aqui não tem um coral melhor do que o outro. Não tem uma banda melhor do que a outra. Não tem ciclo de oração melhor do que o outro. Não tem pastor melhor do que o outro. O melhor aqui é Jesus. O grande aqui é Jesus. Quando nós nos juntamos para um culto, ninguém se junta para mostrar que sabe cantar melhor, que sabe pregar melhor, que sabe tocar melhor, que tem o melhor dízimo na igreja. Não, Senhor. Quando nós ajuntamos, um tem salmo, outro tem hino, outro tem língua, outro tem doutrina, e nós estamos fazendo tudo para a edificação da igreja. Glória a Deus. Aqui não há concurso para quem faz melhor. Não. Muitas vezes é um grupo pequeno, é um coral pequeno, não canta tão bem, não tem muita gente, mas está dando aquilo que tem. O Senhor deu aquilo, a congregação é pequena, o povo está cantando com alegria, e Deus está recebendo a mesma maneira que Ele recebe de um coral grande. A mesma maneira que um irmão tão simples, o povo está cantando com alegria, e Deus está recebendo a mesma maneira que Ele recebe de um coral grande. A
Da mesma maneira que um irmão tão simples entrega uma mensagem sem ter um português polido, sem saber conjugar verbos, e aquele que sabe pregar muito bem, o Senhor está recebendo dos dois. E muitas vezes está recebendo até daquele que não sabe falar, porque ele está falando tudo aquilo que ele sabe. Precisamos, irmãos, sentir que Deus quer operar na igreja, mas precisa ter caridade. E a Bíblia diz o que é a caridade. A caridade é sofredora. É isso, meus irmãos, que muita gente não quer. Todo mundo quer desfrutar alegria, prazer, mas sofrer, ninguém quer. Ninguém quer. Se é uma dorzinha, começa a murmurar. Se Deus tira um dos filhos, ou o marido, ou a mulher, começa a murmurar. Se perde o emprego, começa a murmurar. Começa até a brigar com Deus. Não, Senhor, o amor é sofredor. Você tendo amor, você passa o sofrimento que passar, mas o Senhor está ao seu lado. Aleluia! Porque a caridade é sofredora. E muita gente não lê outros versículos na Bíblia. O salmista diz: olha, igreja, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Muitas vezes o sofrimento leva uma noite inteira, uma semana inteira, um mês inteiro, mas quando Deus manda alegria, Ele manda uma alegria maravilhosa. Mas como suportar doença, desemprego, traição, calúnia, injúria? Amando. Você amando, suporta todas as coisas. A caridade a caridade é sofredora e é benigna. Aleluia! Quem ama, irmãos, é uma pessoa benigna, uma pessoa boa, uma pessoa que sabe lidar com os outros, uma pessoa que muitas vezes sabe que você não gosta, mas ela mostra benignidade para você. A caridade não é invejosa. É isso aqui que mata muita gente. O primeiro crime que nós conhecemos registrado na Bíblia foi de um homem invejoso. Esse homem chamava Caim. Ele matou seu irmão Abel de pura inveja. De pura inveja. Meus irmãos, vamos se contentar com aquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Para que você possa amar mais, você tem que acabar com a inveja. Há muita gente que briga em casa, marido com mulher, pai com filho, por causa da inveja. Veja, fulano comprou um vestido novo, mas minha filha, eu não posso comprar, o salário não dá, mas tem que comprar. E mete o pai numa encrenca tremenda que daqui a pouco está devendo na praça. Fulano comprou um carro novo, você tem que trocar, eu não posso, tem que trocar. E vai a noite inteira, tem que trocar, tem que trocar. Ô inveja! E lá vai o coitado do irmão e se mete num crediário e vai pro banco e vai pagar em ATM. Daqui a pouco vem buscar o carro e eles ficam na maior vergonha por causa da inveja. Que o Senhor nos ajude. Acaba com esse negócio de inveja. Se Deus não te deu ainda, vai pro joelho. Aquilo que Ele deu pro seu vizinho, Ele vai dar para você também. Aquilo que Ele deu pro seu parente, Ele vai dar para você também. Se Deus está abençoando o seu vizinho, seu parente, seu irmão, você ore mais por ele. Senhor, abençoa mais. Aleluia. Mas o invejoso, ele começa a dizer assim: mas fulano está progredindo. Aonde será que está roubando? De quem será que está tirando? Está tirando do céu. Confia em Deus, é fiel nos seus dízimos, é fiel na sua oferta, é fiel com o ministério, é fiel com a família, e o Senhor abençoa hoje, abençoa amanhã, abençoa depois, por causa da fidelidade. Aleluia! Mas quem ama não é invejoso. Quem ama não fica querendo aquilo que é dos outros, mas cada um deve se contentar com aquilo que Deus te deu. Mas diz aqui que a caridade não se trata com leviandade. Não, senhor.
Caridade não se trata com leviandade. O crente que tem amor, ele não é liviano. Não, senhor, é crente sincero. É uma irmã séria, é um irmão sério, são obreiros sérios, que não são levianos. O que é a palavra levianos? É aquela pessoa que faz tudo de qualquer maneira, é aquela pessoa que muitas vezes está misturando o mundo com igreja, igreja com o mundo, amizade do mundo com amizade da igreja, é aqui um pé aqui dentro, outro pé lá fora. São pessoas levianas, porque não ama. Quem ama a obra de Deus, faz a obra de Deus com sinceridade. Quem ama a obra de Deus, obedece às boas doutrinas e os bons costumes que a igreja esposa. Porque sabe, é muito fácil conhecer crentes livianos. É só olhar para a cara dele. É só olhar para a roupa que ele coloca. É só olhar para o rosto pintado. É só olhar para o seu cabelo cortado. É só olhar, irmãos, para as suas unhas. E começa a olhar para o seu cabelão grande que não vai no barbeiro. E aquelas roupas indecentes, são crentes levianos. Mas quem tem amor se porta com decência. Eu quero dom espiritual e Deus não me dá. Deixa o cabelo crescer. Eu quero dom espiritual e Deus não me dá. Ora, para de pintar essa unha, de rebocar essa cara, e Deus vai te dar dom espiritual. Dom espiritual. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. A caridade não se ensoberbece. Muita gente quer ter dom espiritual, mas quer ser maior do que Jesus. Através do seu conhecimento, através da sua cultura, através da sua amizade, através do seu dinheiro, através do seu emprego, que acha que tudo aquela posição, aquele pedestal está superior ao irmão que mora na favela. Enquanto você está lá em cima, Deus está dando porque está na favela, porque Ele não é soberano. Se Deus nos deu alguma coisa, irmão, riqueza, casa, carro, é tudo dele. Tudo é dele. Nunca vamos pensar, eu sou o maior aqui, eu sou o mais rico, eu sou o mais bem informado, sou eu quem tenho mais cultura. Não, senhor, aqui é tudo igualzinho. O Espírito é um só. O Espírito que enche o Dr. Jairo como médico, enche irmão Paulo como pastor, enche a irmã como cozinheira, enche a irmã como lavadeira, enche o irmão como porteiro, enche o irmão que mora na favela. É o mesmo Espírito. Aleluia. Mas se deixar a soberba tomar conta da vida do homem, daqui a pouco Deus o coloca por terra. Não sabe por que desceu, não sabe por que empobreceu, não sabe por que da luta. Mas o que é isso, Senhor? Logo eu, logo você que é soberbo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo o Senhor te exaltará. A caridade não folga com a injustiça. Não, irmãos, nós aqui na casa de Deus não podemos ser injustos. Quando disciplinamos alguém, é com o coração cortado. Nós sentimos uma tristeza porque disciplinamos alguém. Mas tem gente que quando vê o outro ser disciplinado, bem feito, é isso mesmo, devia até falar que tem que ser excluído. Deus não aceita a tua injustiça. Deus não aceita. E muitas vezes se comete injustiça por perseguição, porque não gosta de fulano, porque não gosta de cicrano, e começa a perseguir o dirigente da banda, do coral, do ciclo de oração, o porteiro, o pastor, o presbítero, e aquela perseguição tão tremenda. E Deus está olhando essa injustiça. Aqui é lugar de julgar pela reta justiça. Quer dom espiritual? Começa a ser justo. Ela também não ela folga com a verdade. Aleluia. Aonde há verdade, a mentira desaparece. E encerrando, nós encontramos Paulo dizendo: a caridade, quem tem caridade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque a caridade nunca falha. Aleluia. Se você estiver cheio de amor aqui esta noite, nunca vai falhar. Porque através desse amor e desse Espírito que habita em você, Deus vai fazer você abundar nos dons espirituais. Que o Senhor nos ajude.
Que o Senhor nos abençoe. E que cada crente aqui esta noite sinta esta lição de Deus na sua vida. E volte para casa dizendo: Senhor, eu te agradeço. Porque o mesmo Espírito que usou o pastor Paulo falou comigo esta noite, dizendo amém, 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 amém.